Esse aqui é o primeiro, né? Será o primeiro vídeo aqui desse canal e basicamente o intuito dele é como se eu fosse utilizar dessa ferramenta para servir como um auxílio para o meu cérebro, para minha cabeça. Como assim, cara? O que você quer dizer? Beleza, vamos lá. O nome, a ideia de ser Wendel 360 ou alguma variação nesse sentido, nada mais nada menos é do que eu quero poder abranger qualquer tipo de assunto, qualquer teor, qualquer coisa. Se eu quiser falar sobre esporte ou sobre viagem ou sobre, sei lá, qualquer coisa. Só que principalmente, e esse é o ponto, sabe? Esse é o lance, esse é o fator, é eu poder tirar de dentro da minha cabeça tudo que eu tô passando, tudo que eu tô vivendo. Hoje eu tenho 29 anos, 2026 eu faço 30. Eu não vou falar que eu já estou numa pré-crise dos 30, não é isso. Só que, bom, talvez seja eu que não tenha me dado conta, sei lá. Só que é tanta coisa acontecendo e parece que a vida tomou uma proporção em volume de problema, em volume de dificuldade que antes não tinha. Ou talvez tivesse, eu só não tenha me dado conta, né? Não sei, enfim. Então, começou a ficar muito conturbado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e para eu ficar assimilando isso tá muito difícil, né? E obviamente, talvez alguém vá pensar, pô, mas então, sei lá, faz psicólogo, alguma coisa assim, faz terapia, whatever. Pelo amor de Deus, eu já faço, tá? Eu já faço. Só que a questão não é essa, a questão é que tudo que tá acontecendo, e esse é o intuito do canal, tudo que tá acontecendo comigo, que eu tô vendo, que eu tô passando, que, enfim, qualquer coisa, eu quero poder falar, eu quero poder tirar da minha cabeça e colocar pra fora, sabe? Eu quero poder ver a situação, ou rever a situação de um olhar de fora, sabe? Como se eu tirasse daqui de dentro, eu coloco numa mesa, e aí eu enxergo isso com outros olhos, com outras camadas, sabe assim? Por quê? Se você está passando pelo contexto, se você está passando pela situação, é óbvio que você tem um certo viés. É óbvio que você tem um. Pense no cavalo que tem aquelas paradinhas aqui, sabe assim? E o cavalo sempre tá olhando para lá. E o cavalo só vai olhar pro outro lado se eventualmente alguém, né, virar a rédea dele para ele olhar para aquele outro lado. É mais ou menos isso. A nossa vida é assim, sabe? A gente. E é normal, é natural isso. Você tá passando pela situação, você vai refletir aquilo que tá acontecendo. E às vezes não é o ideal. Às vezes o ideal é você dar uma pausa, pera aí, e olhar de fora. Esse é o contexto, né? E é basicamente isso que eu vou e que eu quero, né, trazer para vocês aqui. Então, alguns vídeos vai ser basicamente eu conversando, a gente trocando ideia, independente do lugar, do contexto, do cenário, enfim. E outros vídeos não, outros vídeos serão realmente, por exemplo, eu reagindo a um vídeo de alguém, ou eu então assistindo a alguma coisa de alguém que aquele me trouxe um insight ao qual eu achei interessante e eu vou criar esse vínculo. Então, talvez de fato, em vez de eu pegar e como se eu fosse o gênio, uau, incrível, e eu pego o vídeo da pessoa e adapto para mim ou para minha linguagem, para o meu jeito, não, eu acho bacana, né, haver essa troca. Ou seja, eu vou, enfim, eu vou assistir com vocês e eu vou comentando o que tiver que comentar, que é justamente o conceito desse primeiro vídeo aqui. Eventualmente, talvez eu ache até curioso, talvez eu deixe em todos os meus futuros vídeos o link desse primeiro vídeo. Porque é normal, né, com o passar do tempo as pessoas, e eu inclusive, você acaba ficando curioso para ver a evolução. Então, quem sabe, talvez, eu tô gravando esse vídeo em abril de 2025. Quem sabe em abril de 2026, quando eu voltar para esse vídeo, o que será que mudou? O que será que aconteceu daqui para lá, né? Hoje, por exemplo, eu acho que o Wendel de 10 anos atrás, ou seja, o Wendel de 19, não achou que o Wendel de 29 ia estar passando pela situação que passa hoje, né? E algumas situações ruins, complicadas, embaçadas, enfim. O Wendel de 19 com certeza tinha uma outra visão para o Wendel de 29. Então talvez o meu eu do passado esteja frustrado se olhar para o meu eu de hoje. Só que talvez o meu eu de hoje se orgulhe do Wendel do futuro. Entendeu esse paradoxo? Enfim, então eu tô com um vídeo aqui e é justamente, enfim, eu vou dar play agora pra gente assistir junto. E eu vou incluir comentários sobre esse vídeo, porque eu consegui, enfim, eu assisti esse vídeo, né, ele tem 5 minutinhos, apesar que eu vou pausando e tal, então esse vídeo aqui vai ficar maior, mas enfim, esse vídeo tem 5 minutinhos, mas começou a me trazer muito insight, começou a trazer muito paralelo na minha cabeça, cara, eu sou o tipo de pessoa que, assim, o negócio começa a funcionar tanto, e minha cabeça não para, e eu tenho dificuldade de assimilar tudo que está acontecendo dentro da minha cabeça. Então, muitas vezes eu só fico em silêncio, tipo, eu não converso, eu não quero conversar, porque dentro, aqui dentro, tem tanta coisa acontecendo, que é difícil, tipo assim, acalmar para colocar, sabe, acalmar, não sei. Hoje, inclusive, o melhor momento que eu consigo ter essa calma, essa paz, tipo assim, tudo tá tranquilo, é quando eu tô numa academia, quando eu tô treinando, quando eu tô fazendo atividade física. Mas esse tema de atividade física são, enfim, é para outros vídeos. Eu vou dar play aqui pra gente começar. Vai. Quentin Tarantino.
um dos cineastas mais icônicos de todos os tempos. Conhecido por sua narrativa única, seus diálogos... Aqui, naturalmente, o começo basicamente tá falando sobre o Quentin Tarantino. Só que o título do vídeo em si, basicamente, e eu achei muito curioso, diga-se de passagem, Vai Levar Apenas Uma Noite, né? Enfim. Ele decidiu reescrever a sua própria história. E aí, obviamente, está contando um pouco da história do Quentin Tarantino, enfim, contando o passado e o contexto, etc. And I would spend like all night laying out everything I'm doing that's wrong, and then I would spend the last 2 hours figuring out how I can change it. I decided to change my life. O que aconteceu depois? Bem, ele se tornou um dos maiores cineastas da história. Mr. Tarantino. Ou seja, basicamente, pausa. Basicamente, o que ele tá falando aqui é justamente todo esse conceito de, tipo assim, ele ficou de saco cheio. Ficou de saco cheio de vitimismo, ficou de saco cheio de tudo o que estava acontecendo, ficou de saco cheio de toda a merda que ele estava passando. E eu, ironicamente ou não, de certa forma me encontro nessa posição. Apesar de que hoje, o que está acontecendo hoje é um reflexo do que começou em 2023, só que o que aconteceu em 2023, na verdade, é um reflexo de anos e anos anteriores. Ou seja, uma série de anos. Eu não estou falando de 1, 2, 3. Eu estou falando de 8. Estou falando de 9 anos. Dos meus 18 aos meus 27. Eu trabalhei no modelo CLT, tipo assim, comecei trabalhando com telemarketing e tal. Puta, enfim, muito... Bom, assuntos para outros vídeos, o ponto não é esse. O ponto é que chegou uma hora, e é justamente esse paralelo que eu assisti no vídeo, começou, me vinha esse monte de pensamento e esse monte de coisa, mano, eu não tô conseguindo assimilar. Eu preciso falar, preciso pôr pra fora pra depois... eu que vou editar esse vídeo, então eu vou conseguir me ver de fora, eu vou conseguir me ouvir, eu vou conseguir ouvir meu pensamento depois que eu estiver editando, para conseguir fazer sentido, sabe? E esse é o ponto que ele tá, enfim, que até o momento desse vídeo aqui, o Quentin Tarantino falou, ou seja, cara, tudo que aconteceu, chega uma hora que assim, pô, deu basta, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso parar, eu preciso colocar toda a porcaria que tá acontecendo, pra não falar outra palavra, toda a cagada que tá rolando. E depois, o que eu faço para arrumar isso? O que eu faço para tomar rédea da minha vida? O que eu faço para tomar controle da minha vida? O que eu faço para mudar para, em breve, num futuro talvez não tão distante, ou talvez distante, eu sei lá, as coisas mudem. Vamos. Hoje eu apresento a você o método Tarantino. Uma técnica brutalmente honesta para você reescrever a sua própria história. Mas antes de começarmos, você vai precisar de 3 coisas: um caderno, uma caneta e o silêncio da madrugada. É nesse momento que a transformação acontece. A edição do vídeo escreva sua verdade, ficou muito fera, ficou bacana. honesta. A primeira página vai ser a mais difícil, mas tudo bem. Pausa. Um caderno, uma caneta e o silêncio da madrugada, tá? Vamos por partes. Primeiro, com relação especificamente a isso, a temática do cara ficou muito fera. Eu não tô de sacanagem, parabéns. Eu gostei muito dessa estética, desse visual. Ficou muito fera. O caderno, cara, eu acho curioso porque assim, eu acho que eu faço parte de uma geração, eu acho não, eu tenho certeza absoluta na verdade, eu faço parte de uma geração onde o que a gente menos fez, principalmente dos 18, 19 pra frente, foi escrever. Acredite se quiser, gente, a minha letra é um garrancho que eu tenho dificuldade de entender minha própria letra, principalmente se eu tenho que escrever rápido. Então eu comecei a escrever com letra de forma, eu comecei a mudar o jeito que eu escrevo para conseguir entender minha letra, porque não dá. E por um motivo muito simples, a gente cada vez mais começou a escrever menos. Ou seja, teclado, o tempo todo, são teclas e teclados e teclas. Ou seja, o ato de escrever em si cada vez mais foi pro saco. O que é muito ruim. O que é muito ruim, porque para pensar, eu tenho certeza absoluta que uma porrada de gente não se toca, que eles não sabem, em termos práticos, escrever direito. Porque se você escreve errado, o corretor do telefone, do computador, enfim, não importa de onde você estiver escrevendo, ele vai corrigir sua palavra. Então, com certeza, daqui a alguns anos, a gente vai ver esse reflexo de gente que não tá nem aí em aula de português, de gramática, etc. E aí, por lá na frente, você vai, tipo assim, você vai ter o reflexo. E geralmente esse reflexo acontece ou na época de faculdade, mas principalmente na época profissional. Principalmente na época profissional. Vamos continuar. Precisa começar. Você precisa se fazer a grande e aterrorizante pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Seja impiedoso consigo mesmo. Não se engane. Liste todas as suas falhas, seus vícios
suas desculpas, o que está te segurando? O que você tem evitado de encarar? O que você diz que vai fazer, mas nunca faz? Quais hábitos te destroem? Em que momentos do dia você perde tempo? Esse não é um exercício confortável, mas ele é extremamente necessário. Se você não confrontar a realidade, nunca vai conseguir mudá-la. Agora tá tudo ali. Medos, dúvidas, erros, lições, desgostos, tudo exposto. Não mais apenas na sua mente, mas no papel. Algo tangível. E lembre-se, não é sobre autopunição, é sobre clareza. Você não pode consertar um problema se não souber exatamente aonde ele está. Quando terminar, olhe para sua lista, leia cada item e encare de frente a sua verdade. Passo 2. Sem soluções. E isso que começou tipo assim, mano, minha cabeça começou a acelerar muito quando eu tava vendo esse vídeo. Literalmente eu tava navegando, enfim, aqui no YouTube e apareceu na home, ou seja, naquela primeira tela inicial. Eu achei o título muito curioso. É uma frase muito simples, um tanto desconexa, inclusive, do que geralmente a gente vê na internet, no YouTube, enfim. E cada vez mais, conforme o tempo está passando, eu, pelo menos, falando de mim, eu venho me interessando cada vez menos por entretenimento de modo geral para tentar acabar consumindo outros tipos de conteúdo. Porque eu quero, sabe? Só que isso também só é um reflexo desse lance que ele comentou agora há pouco sobre o vitimismo, que é um reflexo do que aconteceu antes. Como assim? Cara, eu explico, não tem problema. Que é o seguinte... Chegou uma hora que eu tava tão infeliz com tudo que eu tava passando, eu tava tão descontente. Antes de eu trabalhar onde eu trabalho hoje, eu trabalhava numa empresa grande, multinacional. O nome dela, ou seja, o que a gente no mercado corporativo chama de sobrenome, de bagagem, enfim, o seu nome do meio, esse tipo de situação, o nome do crachá e etc, e por aí vai, era muito forte. Só que eu não tava feliz, cara. Eu não tava feliz porque, primeiro, aonde hoje eu moro é absurdamente longe da empresa, então eu demorava quase 2 horas para ir e quase 2 horas para voltar de transporte público. Eu não estava satisfeito com o salário que eu ganhava, na minha opinião, era muito pouco, principalmente pelo que eu busco para mim, de conhecimento, de performance, de entrega de resultado, sabe? Como colaborador, na minha visão, óbvio, hoje, olhando para o passado, eu era um colaborador ok, eu não era aquele cara colossal de diferente, mas eu não era aquele lixo horroroso. Eu era um colaborador que realmente atendia aquilo. Só que eu atendia aquilo e mais. Ou seja, e o que eu quero dizer com e mais? Eu sempre tentei deixar a minha área, o meu departamento, o absoluto mais redondo possível. E eu acredito veementemente que eu conseguia fazer isso. Então eu ficava pensando, eu não tenho problema com atrasos, com faltas, com nada nesse sentido, ter que fazer reunião, ter que fazer visita em cliente, etc. Eu não tenho problema com nada disso. As minhas entregas, elas sempre estão absolutamente concretas, assim, o nível de informação, o nível de detalhe, estava tudo muito bacana, sabe? Sempre elogios atrás de elogios de gestor meu e etc. E tal. Então, por que eu não ganhava mais? Por que eu não estava vendo reflexo em dinheiro? Sabe? E você quer queira, quer não, se você virar para mim e falar assim, Wendel, você prefere receber um agradecimento em forma de dinheiro ou em forma de um chocolate? Um dinheiro ou em forma de um parabéns, uns tapinhas? Gente, reconhecimento legal de verdade para os mundos atuais existem de outras formas, como reconhecimento verbal, reconhecimento escrito? Sim. Só que a gente, enquanto está construindo a vida, você precisa de dinheiro. Sabe? Então, assim, algum dia eu quero ir morar em algum outro... São temas para outros vídeos que eu também já tenho essas ideias. Mas morar em algum outro lugar, morar em um lugar menor, você ter um carro, você poder fazer viagens, sabe? Tipo, tem todo um contexto, cara, que isso, sinto muito, quer queira que não tem relação com dinheiro. Então, chegou uma hora que eu parei de me vitimizar, e esse é o lance. Eu parei de reclamar do que eu tava passando, do que eu tava vivendo, assim, mano, chega. E me surgiu uma oportunidade, uma baita oportunidade, que era um risco. Eu não daria 5 passos para trás, eu daria uns 1.800 passos para trás. Eu ia voltar como se fosse lá para trás, para começar do zero. Só que esse, entre aspas, começar do zero eu digo a minha carreira, a minha profissão, sabe? Eu voltei lá para trás, entendeu? Isso poderia me trazer muito mais frutos e muito mais benefícios a médio e longo prazo. Inclusive em um menor período de tempo, se eu permanecesse numa empresa normal, CLT, trabalhando no horário normal, enfim. Então, assim, cara, esse lance aqui é muito coerente, porque o que ele tá falando,
O que ele tá falando, eu compartilho dessa ideia, ou seja, eu compartilho desse conceito de que a gente tem que parar de ficar choramingando, a gente tem que parar de ser vítima da gente mesmo, a gente tem que parar, ai que mundo cruel, ai que mundo... Brother, o mundo é o que é, as coisas são como são, você quer queira que não. Eu tô gravando esse vídeo poucos dias depois do Trump, do presidente Trump lá dos Estados Unidos, fazer aquele lance do tarifaço, de reciprocidade tarifária, e aí imposto em todos os países, e o caramba, tá imposto de importação, para toda aquela palhaçada, não sei, palhaçada no conceito de tipo assim, o teatro que o Trump fez. Ele poderia ter feito isso de uma forma mais simples, é isso que eu quero dizer. Mas politicamente eu entendo o que ele fez. Mas enfim, tema para outro vídeo também. Foda-se, o ponto não é esse. Então, tipo assim, olha, vai adiantar de quê eu ficar choramingando o que o Trump fez lá no outro continente? Tudo bem, de uma forma direta ou indireta, vai refletir em mim, vai refletir onde em bem material, vai refletir uma porrada de coisa, a vida verdade é essa. Só que, pô, cara, tipo, para, sabe? E foi esse o lance, eu parei. Chegou uma hora que eu falei assim, mano, se eu não tomar controle da minha vida, se eu não tomar rédea da minha vida, eu tô fudido, velho. Eu tô fadado ao fracasso, eu tô fadado a ter uma vida porca, eu tô fadado a ter uma vida nojenta, eu tô fadado a ter uma vida que eu vou ter vergonha dessa minha vida no futuro. Eu tô fadado a ter uma vida que eu não vou ficar feliz, eu não vou ficar orgulhoso, eu não vou ficar nada no futuro, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida pra mim, eu não quero isso pra mim. Sabe? Passo 2, sem soluções para mudar de vida. Vem a próxima pergunta. Como eu posso mudar isso? Você Como eu pode posso mudar sentir que já isso? escreveu tudo que podia. Então vamos simplificar essa parte. Não, mas peraí, Faça aí uma pausa. lista. O que ele tá falando, você pode sentir que você escreveu tudo, tudo bem, eu escrevi isso aqui, e esse é o lance, Você colocou pra fora, que é basicamente a minha ideia com esse canal, sabe assim, acho que talvez vocês tenham, o decorrer que eu venho falando tenha feito mais sentido do que eu falei no começo do vídeo. Ou seja, o lance é esse, você tira daqui de dentro, você coloca pra fora. Tudo bem, no meu caso estou fazendo em modo de vídeo, ele tá escrevendo, mas tudo bem, o conceito é o mesmo. Tira da cabeça, coloca pra fora, externalize tudo, coloca pra fora pra você olhar com o olhar de fora, sabe? Então, tipo assim, tudo que tá acontecendo aqui, você tá olhando aqui, sabe? Tipo assim, esse é o lance, essa é a parada. Então calma, vamos dar sequência. Direta e objetiva. Com 100 maneiras de mudar sua vida. O processo é simples. Pegue cada erro que você cometeu e escreva uma forma de corrigi-lo. Repita isso várias e várias vezes, até chegar a 100 maneiras. Pausa. Ó, esse lance aqui é interessante. Pegue cada erro que você cometeu e redija formas de você corrigir isso. Isso é muito interessante. Eu não tô falando que é simples, eu tô falando que é interessante. Eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é interessante. Porque realmente, pensa justamente nisso que eu tô querendo fazer comigo aqui, pra minha vida, com o canal, com tudo. Ou seja, a ideia é você pegar o que aconteceu, o que você viveu, o que você passou, o que você viu, o que você sentiu, qualquer coisa, você tira, você coloca na mesa. Tá vendo? Tá vendo? Tudo faz sentido. Você coloca na mesa e aí você consegue olhar de fora e aí você vai enxergar com outros olhos. Você para de ter aquele viés, você para de ter aquela vista ali, esqueci a palavra, tipo quando você tem miopia, que você só consegue enxergar aqui, você não consegue abrir o ângulo, sei lá, esqueci, mas whatever, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, você vê de fora para conseguir corrigir aquelas coisas. Claro, o que foi, o tempo não volta, não tem que ser feito. Você pode consertar daqui para frente, mas o que aconteceu daqui para trás, acabou, essa é a vida. Mas beleza, vamos entender, vamos dar sequência. Escreva, adapte, reflita, aprenda, evolua. E por fim, quando você se perguntar como eu posso mudar de vida, você vai ter 100 respostas para isso. Parece insano? Pode ser, mas esse é o ponto. Você está treinando o seu cérebro para pensar em soluções em vez de problemas. O objetivo é simples, esgotar. Aí, ó, pausa, excelente frase. Você está treinando o seu cérebro para pensar em soluções e não em problemas. Para focar em soluções e não em problemas. Que é justamente o que aconteceu comigo, dadas as devidas proporções, alguns anos atrás. Ou seja, eu só tava olhando o copo meio vazio. Eu só tava olhando as merdas que tava acontecendo. Eu só tava enxergando tudo ruim. Tava tudo ruim. E aonde que ficava bom? E enfim, naturalmente, o fator normal hoje em dia de todo mundo, né? Os momentos bons, quanto que era? Quando eu saía pra beber, chapar o globo. Quando eu saía, pô, pra fazer merda por aí, enfim, né? Quando você encontrava futilidades pra concentrar, para gastar tempo, para fazer tudo nesse sentido. E eu quis mudar isso. Eu quis outra vida para mim, sabe? E eu quero, eu almejo muita coisa. Eu não almejo pouco. Eu almejo muita coisa, tipo, muito, 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 sabe? Aonde eu quero chegar de vida, eu quero ser a última geração minha, tipo, da minha família, que eu digo, que tá passando por esse tipo de situação. As possibilidades. Porque sempre existe um jeito de mudar. E quanto mais você escreve, mais você percebe que a solução sempre esteve ao seu alcance. E aqui vai um segredo.
Quando você chegar na ideia número 30, número 40, a sua mente começa a se expandir. As respostas óbvias já foram anotadas. Agora você começa a pensar fora da caixa. Você encontra soluções que nunca teria considerado antes. Quando chegar ao número 100, você vai ter em mãos um manual para transformar sua própria vida. Passo 3. Execução imediata. Agora vem a parte mais importante. Escrever uma lista não vai mudar sua vida. O que muda é agir sobre ela. Escolha 3 opções imediatas da sua lista. 3 coisas que você pode fazer agora mesmo para começar a sua transformação. Sem desculpas, sem adiar, sem esperar pelo momento perfeito, sem postergar para a próxima segunda-feira. A vida não é um filme pronto. Pausa. Aí é justamente sem postergar para a próxima segunda-feira. Cara, isso faz total sentido. É tipo o lance da rapaziada aqui. Eu vou começar a academia na segunda. Não, hoje é quarta, eu já não vou começar, deixa para a próxima semana. E esse tipo de conceito, desculpa, gente, eu acho esse pensamento muito fraco, muito juvenil, muito pobre de alma. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que você está perdendo tempo. E eu, na minha concepção, eu acho que eu entendi o valor do tempo, sabe? Eu, hoje, com 29 anos, gostaria de ter o conhecimento que eu tenho, e ó que eu não tenho conhecimento nenhum em termos práticos, eu conheço esse tiquinho de nada, sabe? Mas eu gostaria de ter essa noção, esse tiquinho de nada, de noção que eu tenho de vida hoje. Se eu tivesse com 24, 25 anos, eu com certeza hoje estaria muito diferente, por N escolhas, por N pensamentos, por N caminhos que eu tomei, sabe? Lá atrás eu tomei, com certeza, decisões que hoje me levaram em alguns percursos de que eu provavelmente deveria ter tomado outra decisão lá atrás. A decisão que eu tomei lá atrás não foi a melhor. Então hoje, de fato, eu tô colhendo os frutos do que aconteceu, em algumas coisas boas, em outras não boas, definitivamente. Só que aí hoje eu tento pegar essas coisas que aconteceram, que enfim, não foi uma escolha boa, foi uma escolha ruim, e eu tô tentando arrumar o curso disso, para conseguir ir para um caminho melhor. Esse é o conceito, esse é o lance, e eu compartilho dessa opinião dele sobre justamente tomar ação de imediato. Cara, de imediato é de imediato. Tô gravando esse vídeo de final de semana, são quase 6 horas da tarde. Não importa, mas vai sair, vai fazer... Não, cara, não. Sabe, o conceito mudou, a cabeça mudou, o lance é outro. Sabe, passou fase, as fases passaram. Hoje é outro lance, hoje é outra... Mas a gente vai aos poucos desbravar muito sobre os outros vídeos. Falta aqui aí um pouquinho... desse vídeo são aproximadamente 47 segundos, eu vou dar play justamente pra gente encerrar, não só o vídeo que a gente tá assistindo, mas esse bate-papo, né, que a minha ideia era fazer tipo 8 a 10 minutos, eu tô gravando a perto de uns 20 e pouco, então, enfim, né, aconteceu, vai. Você é o roteirista da tua própria história, e se você não gosta do que você tá vendo, então tá na hora de você escrever um novo final. O método Tarantino não é uma técnica mágica, ele é um choque de realidade, ele exige coragem, ele exige ação, mas se você realmente aplicar esse processo, uma coisa é certa. Daqui a um ano, a sua vida não será a mesma. Anote, adapte, reflita, aprenda e cresça. Até que finalmente, quando você perguntar como eu posso mudar de vida, você vai ter 100 respostas concretas para isso. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa lembrar durante esse processo. Você precisa tirar a bunda da cadeira e agir. Você precisa tirar a bunda da cadeira e agir. Mano, incrível, velho, incrível. Primeiro, parabéns pro malandro que fez esse vídeo. E essa é a ideia. É por isso que para esses tipos de conteúdo, eu vou querer realmente pegar o vídeo da pessoa e eu vou deixar, porque eu faço questão, porque foi incrível. Foi ótimo, foi excelente. Inclusive pra mim, porque, de novo, era uma ideia de vídeo da minha cabeça de 8 a 10 minutos pra fazer, tomou 20 e poucos minutos, isso aqui virou uma conversa muito maior, e eu não vou negar, eu me sinto, de certa forma, leve, sabe? De certa forma, eu me sinto bem, de certa forma, eu estou... Isso foi agradável, sabe? Essa conversa, é só eu e, teoricamente, uma tela de telefone. Talvez, de fato, alguém, uma pessoa, 2 pessoas assistam, 3, 5, whatever, não importa, mas isso já me fez bem, sabe? Esse tipo de conceito, ou seja, e principalmente esse finalzinho de vídeo aqui, de fato, não é vitimismo nem nada, pelo contrário, você só larga a mão de ser frouxo, você só larga a mão de ser fraco, você larga a mão de parar de reclamar, para de achar que o mundo é contra você, cara, as coisas são como são. A sua vida não... que ele falou essa frase, né? A sua vida não é um filme pronto, aliás, tá certo, a sua vida não é um filme pronto, você é o roteirista da sua vida, então se você não tá contente, é só você mudar o roteiro. Cara, eu concordo 115%, mano. Eu concordo 115%, sabe? Tipo, isso, mano, faz total sentido.
E de certa forma é o que eu tô tentando aplicar na minha vida. Para algumas coisas é bem mais rápido, para outras toma tempo. Por exemplo, no âmbito profissional, geralmente toma um pouco mais de tempo. No âmbito pessoal, é muito mais simples. Vou te dar um exemplo muito básico. Chegou uma hora que, e isso de fato aconteceu, não é sacanagem, eu me olhei no espelho, tava de cueca, eu virei e falei assim, esse corpo tá porco, tá ridículo, tá nojento, eu tenho vergonha. Quando eu ia pro ato, vamos falar assim, eu tinha vergonha de ficar sem camisa. Eu não tô de sacanagem, eu tinha vergonha. Para mim tinha que ser blackout, tudo escuro, porque eu tinha vergonha de mim. Olha a brisa, eu tinha vergonha do que eu tava vendo. E eu ficava assim, tipo assim, mano, a pessoa que tá comigo vai ver essa merda, tá ligado? E aí foi quando eu comecei a levar muito mais a sério a atividade física. E aí eu vi as mudanças no físico. E existiu um dia que eu me olhei no espelho e eu falei, eu tô muito feliz com o que eu tô vendo no espelho. E aí todo o lance mudou. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Por um motivo muito simples, porque eu parei de choramingar. Ou seja, eu ficava boladinho comigo mesmo, e aí eu descarregava isso em outras coisas, tipo comida, tal, doce, qualquer merda que seja, e aí eu colhia o reflexo, eu colhia o fruto da cagada que eu fiz, e era um ciclo sem fim, até onde eu dei um basta, e eu tomei as rédeas da minha vida. E aí foi onde, pô, beleza, primeiro eu fiz enfim, o processo ali, né, de adaptação e tal, depois atividade física, treino, dieta, enfim, e depois cresci, pá, emagreci, isso aqui, beleza, coloquei aquele físico magro, assim, tava cravado e tal, mas bem magro, tipo 60 e nada de quilo, tá ligado? Mas eu fiquei contente, eu falei, tá, agora eu entendi como o jogo funciona, e aí eu comecei, pega um período do ano, faz booking, aumenta peso, depois limpa, tal, não sei o que, e aí é um processo, ano após ano, eu já tô nesse processo há alguns anos, se pegar fotos de anos atrás minha, cara, é ridículo, eu não tô de sacanagem, é ridículo. Mas enfim, o ponto em si do vídeo é você parar de choramingar e pôr em prática, e pôr em ação. E esse é o que eu tô fazendo. Então esse foi o primeiro vídeo do canal. Quem sabe no futuro, quem sabe em abril de 2026, eu não olho isso aqui e falo, caramba, dali pra frente muita coisa mudou. Eu espero que sim, eu do fundo do coração espero que sim. Se você assistiu tudo, ou pelo menos um pedaço, valeu, obrigado, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, enfim, se você tiver algum comentário, quiser bater um papo, alguma coisa, fica à vontade aqui nos comentários. A gente se vê no próximo, valeu.